Bem, pessoal, iniciamos hoje nossa primeira aula daquilo que eu vou chamar de resumão da língua portuguesa, ok? Então, a nossa primeira aula, ela vai partir do princípio de que o homem, desde a sua criação, vive em sociedade e, como tal, sempre percebeu a necessidade de se comunicar. Então o homem vive se comunicando. E para que essa comunicação acontecesse de forma mais clara entre as pessoas, eles tiveram que pensar numa maneira de essa comunicação acontecer diferente da comunicação oral, da fala. E aí pensou-se na escrita, algo escrito em que o homem utilizasse para se comunicar. E assim fizeram, criando então as letras. Tá? Então tudo começa com a letra. A letra compõe o nosso alfabeto. Então nós temos aí todas as letras do alfabeto e elas foram criadas em maiúsculas e em minúsculas que nós estamos vendo aqui. Ok? Mas as letras, elas, para formar algo concreto, elas tinham que ser ligadas uma à outra, formando então aquilo que nós chamamos de sílaba. Então juntou-se o E e o S para formar uma sílaba, C-O-L-A. Então aqui formou a sílaba S, depois a sílaba CO e depois a sílaba A. As sílabas se juntam para formar aquilo que nós chamamos de palavra. Então aqui nós temos todas as três sílabas anteriormente citadas, unidas formando uma palavra, juntando e formando a palavra escola. Ok? Então primeiro letra junta-se com uma com a outra para formar uma sílaba junta com a outra para formar uma palavra. Mas o que acontece é que todas essas palavras, quando foram criadas, quando foram formadas, elas foram formadas, às vezes, uma palavra gerando uma nova palavra. E para esse estudo, nós temos aqui algo chamado radical. O que é um radical? Radical é aquilo que uma palavra, ao gerar outra palavra, vai permanecer nas duas. O que você encontra na palavra original, você vai também encontrar o pedacinho na palavra criada, na nova palavra. Esse pedacinho que se repete é que nós chamamos de radical. Como vocês estão vendo aqui, nós temos um exemplo da palavra terra, né? E da palavra terra geraram outras duas palavras citadas no exemplo, terreno e aterramento. Vocês observam aqui em vermelho que há um pedaço na palavra terra que se repete em todas as três, tanto na palavra terra, como na palavra terreno, como na palavra aterramento. Qual é esse pedacinho? T-E-R-R. Então o T-E-R-R, tanto em terra, quanto em terreno, quanto em aterramento, cada pedacinho desse é chamado de radical. Ok? Então, resumindo, radical é o pedacinho que se repete quando uma palavra gera outra palavra. Professor, e que nome recebe então aquele restante do radical? O que excede, o que passa do radical? Como vocês observam, pode passar na frente e pode passar atrás. Quer dizer, pode ser antes do radical, como também pode ser colocado depois do radical. Esses pedacinhos, eles são chamados aqui, ó, de afixos. Então, afixo é aquilo que resta quando você tira o radical. Tá bom? E os afixos, eles são divididos em dois. São chamados de sufixo e prefixo. Quando é que é chamado de sufixo? Aquele pedacinho que você coloca depois do radical. Como no caso, terreno. Qual foi o radical? Ter. Então, qual é o sufixo? Eno. Por que eno é sufixo? Porque foi um pedacinho que se acrescentou ao radical para formar uma nova palavra, mas você colocou à frente do radical. É chamado de sufixo.
O que você coloca antes do radical é chamado de prefixo. Já está dizendo, ó, antes, ok? Então, qual é o prefixo da palavra aterramento? O a. Qual é o sufixo? Amento. Por quê? Porque nós temos o T-E-R-R como radical. Ok? Então aqui eu concluo esse pequeno resumo sobre o início da letra, formando sílaba, que forma a palavra, que vai formar a formação da palavra, estudando sobre radical e os afixos, sufixo e sufixo. Ok? A nossa próxima aula, nós vamos ver um pouco sobre essas palavras que são formadas na língua portuguesa. Como é que se pode fazer para estudar todas essas palavras, ok? É a nossa aula de número 2. Fiquem atentos.